Hoje, solenidade de Pentecostes. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. E neste domingo, solenidade de Pentecostes, o salmo é o Salmo 103, 104, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz: Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renasce, e da terra toda a face renovai. A liturgia da solenidade de Pentecostes é marcada por várias imagens e símbolos do Espírito Santo, da ação, da pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos que a pessoa do Espírito Santo é a mais difícil de ser, vamos dizer assim, fixada na nossa mente. Temos uma imagem referencial, porque a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai. Então, como de uma forma ou de outra, todos nós tivemos pai ou tivemos alguma referência paterna, então há alguma ideia quando a gente fala que Deus é Pai. Mas ainda, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Eterno, que ao se encarnar no ventre da sempre Virgem Maria, se tornou Jesus Cristo. E aí nós temos a sua história, a sua narrativa, todos os acontecimentos, a sua morte de cruz, a sua ressurreição, tudo isso nos dá uma imagem clara. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é a mais clara para nós, Jesus Cristo. Mas a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós acessamos a ela por meio de um meio muito interessante, é muito simples, é pelos seus efeitos. Por isso que as imagens do Espírito Santo é muito marcado por fogo, ar, e várias atitudes que demonstram presença. Vou dar um exemplo para você. Nós não vemos o ar que nós respiramos, mas nós sentimos o efeito dele. E mais ainda, se eu parar agora de respirar, me obrigar a tampar meu nariz, eu vou sentir o efeito da falta do oxigênio. E eu vou sentir o efeito dele mesmo que eu não veja. É a mesma coisa do calor, do frio. Eu não vejo o calor, nem vejo o frio, mas sinto o efeito da sua presença. Estou vivendo num local muito frio, numa época do frio, do inverno, eu tendo me agasalhar, eu vou sentindo o efeito do frio do meu corpo. Então o Espírito Santo é, de uma forma especial, pelo salmista hoje, que vai falar: enviais o vosso Espírito e renasce toda a terra, face renovais. Né? E toda a face da terra renovais, envia o sopro do seu Espírito. Se tirais o seu respiro. Então tudo hoje fala de vento, de sopro, para mostrar que o Espírito Santo é aquele que nós não vemos, não temos uma imagem, como nós não temos uma imagem do calor, nós não temos uma imagem do frio, nem nós não temos uma imagem mental do que é o vento, o hálito humano, mas percebemos claramente a sua presença e a sua ação. O Espírito Santo é aquele que primeiro nos faz reconhecer Deus como nosso Pai. O sinal do Espírito Santo nas nossas vidas é que nós temos um relacionamento filial com Deus, nosso Pai, com toda a confiança e sabemos que somos amados por Ele. O segundo sinal da ação da presença do Espírito Santo nas nossas vidas é que Ele nos faz reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. E quando o efeito do Espírito Santo é mais forte ainda, ele faz a gente perceber que Jesus é o nosso amigo, um companheiro de caminhada. Mas o salmista vai dizer: se retirais o vosso hálito, tudo volta à morte. Sem o Espírito Santo não existe vida cristã, não existe igreja, não existe nada que seja vivo e atuante. Existirá estruturas, paredes, mas não existirá a ação de Deus. E hoje nós vamos ver esse sinal do sopro do Espírito Santo em várias coisas. Primeiro vamos lembrar no livro do Gênesis, quando Deus criou o homem, Gênesis capítulo 2, Deus sopra sobre aquele bonequinho de barro. Então o sopro, o hálito, é a vida, que dá vida àquele boneco. E agora nós vamos ver também na primeira leitura, onde nós vemos a narração de hoje, daquilo que nós chamamos do Pentecoste lucano, que vai dizer assim: de repente
Veio do céu um barulho como se fosse um forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, quando os discípulos estavam reunidos, foi o sinal do sopro, desse vento impetuoso, da chegada do Espírito Santo, aquela presença que transforma aqueles que se deixam transformar. E nós vamos ver também no Evangelho de hoje, que nós chamamos do Pentecoste joanino. Jesus ressuscitado vai dizer, depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Que hoje, neste dia de Pentecostes, Jesus ressuscitado, sopre o seu Espírito sobre cada um de nós e renove as nossas vidas, renove as nossas famílias, renove a igreja e renove o mundo todo. E assim concluímos rezando mais uma vez a segunda estrofe do Salmo 103, 104, que diz, se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renasce, e da terra toda a face renovais. Amém.